E aí, pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo, agora fazendo de modo diário, nos dias de semana, nos dias úteis, né? De segunda a sexta-feira, tenho feito lives, sempre segundas, quartas e sextas, às 22 horas e 22 minutos, e nas terças e quintas, nesse horário de agora, às 17 horas e 22 minutos. Começou às 23, me atrasei um pouquinho. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Rafael, olá, tudo bom? Iniciando essa live aqui, começando para a gente falar um pouquinho de alguns temas aqui, dentre eles um ponto mais específico que é do vínculo terapêutico. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa temática, como é que isso se constrói, como é que ocorre de fato, né, e o porquê que isso de fato pode ser entendido como algo muito importante num processo terapêutico, né, numa terapia, né? E também vou responder uma pergunta ali que me foi feita também sobre essa temática, né? Então, quem está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Fiquem à vontade para me perguntar, para interagir comigo aqui também, para mandar coraçãozinho, para perguntar, para mandar alô, tchauzinho, tudo isso aí, que é legal. Essas interações são positivas, motivam para a gente falar também, tá? E se porventura, no final da conversa de hoje aqui, você perceber que veio alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que foi dito ou sobre algo novo, também você pode sempre, a qualquer momento, me mandar perguntas via direct aqui no Instagram, né? O direct é aquele lugarzinho lá onde a gente faz as conversas, tem um aviãozinho, clica lá, já chama o @Vitor Paes e conversa comigo. Você tem essa liberdade sempre para a gente poder interagir. Na medida do possível, eu sempre procuro responder, ok? E então, falando um pouquinho sobre vínculo terapêutico. Que negócio que é esse, Vitor? É a base do processo de terapia. Então, quem busca terapia busca por diversos motivos. Mas tem como saber? Não tem como saber. Os motivos são os mais diversos. É comum que as pessoas procurem auxílio terapêutico em momentos de sofrimento, de angústia, de algum incômodo emocional. É comum. Quer dizer que é sempre assim? Não, não é. Também as pessoas buscam auxílio terapêutico. Olá, Cléo, Roberto, Ariadne, sejam bem, Jéssica, sejam bem-vindas, seja bem-vindo. O que é importante no vínculo? À medida em que a pessoa também procura por algum motivo. Então pode ser por algum movimento de incômodo, de desconforto, mas também pode ser por uma busca de autoconhecimento, por um querer saber mais de si, que não requer necessariamente um nível de sofrimento, né? É simplesmente um aprimoramento do saber de si mesmo. O que isso proporciona para uma pessoa? A capacidade de fazer escolhas, ter comportamentos, ações no mundo que sejam mais a seu favor, com maior bem-estar. Então esse é um ponto relevante, tá? Então, para que isso ocorra, aí a gente tem que falar de vínculo. Vínculo é algo que ocorre desde antes da primeira sessão. Como assim? Oi, quem está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, pode mandar coraçãozinho que é bom. Assim, ó. O vínculo, ele começa antes da terapia. Por quê? Antes da pessoa chegar ao processo terapêutico, vai estar no teu consultório, por exemplo, no meu consultório, antes da pessoa chegar, ela já tem alguma certa noção de mim. Ela já sabe algo de mim. Esse saber algo vem por onde? Às vezes vem por indicação, às vezes a pessoa me conheceu aqui na internet, às vezes me conheceu pelo Instagram, ou me achou pelo meu site, ou pesquisou e viu referências, depoimentos. De algum modo, a pessoa construiu alguma imagem, alguma percepção do profissional, do terapeuta, né? E essa percepção faz com que ela já tenha algum elo, algum vínculo, mesmo que imaginário, simbólico, para iniciar ou para se aventurar num processo terapêutico com alguém que ela ainda não conhece. Essa que é a coisa mais, vamos chamar, maluca de todo o processo. Como é que alguém chega para alguém que ainda não conhece e ali vai falar daquilo que é o mais íntimo e o mais precioso da sua vida, né? Sua psique, suas emoções? Como assim? Né? Isso só ocorre à medida em que existe vínculo terapêutico. É quando a pessoa consegue ter confiança no outro, para que a partir dessa relação de confiança ela possa ali sim abrir, falar suas questões íntimas, entendendo que isso será acolhido, será bem recebido e direcionado tecnicamente. Então esse vínculo já começa antes mesmo da terapia iniciar, antes mesmo de rolar.
Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos. Então, tem esse ponto que é relevante, né? E à medida em que ocorre um primeiro encontro, esse vínculo ele vai se manifestar de fato, como sim ou como não. Né? Então, a pessoa pode chegar ali por uma vontade própria, pode vir às vezes motivada por outras pessoas, motivada às vezes é meio que um empurrãozinho, né? Vai lá, tem que fazer, se não fizer, acaba a relação, acaba a amizade, é demitido, então tem que fazer terapia. Então, às vezes a motivação é essa, então a pessoa acaba tendo uma motivação que não é bem interna, e sim externa. Esse tipo de motivação dificulta a criação de vínculo, porque o vínculo requer um querer em si. A pessoa quer, deseja, busca um auxílio, quer esse auxílio seja para sanar, aliviar uma dor, um sofrimento emocional, ou quer esse auxílio seja para buscar um autoconhecimento, mas tem que ser uma busca legítima. Então, algo que eu sempre pergunto para os clientes, os pacientes que aqui chegam, você está aqui por vontade própria? Você quer, de fato, iniciar um processo terapêutico? Eu pergunto, sempre pergunto, né? Por que eu pergunto isso? Porque isso é fundamental para a criação do vínculo. Se eu não tenho um querer da pessoa, eu não posso fazer muita coisa. O trabalho é muito sofrido, é muito desgastante, porque a pessoa está ali contrariada, ela não está por uma vontade em si, né? Então, a gente tem essa demanda aí que é bem relevante. Então, eu considero que 80%, 90% de um tratamento já começa, em termos de sucesso, ele vai depender muito do querer da pessoa. Se a pessoa quer, já temos 80% do tratamento. Eu vou chegar com meus 10%, 20% ali para incrementar tecnicamente, e fazer acontecer algo positivo para a vida daquela pessoa, para quem me procura terapeuticamente. Então, ocorre por aí. Então, o vínculo, ele começa com essa questão. O antes de entrar em terapia, já com uma imagem, com um certo imaginário sobre o terapeuta. Depois, com o voto de confiança, não, eu estou aqui porque eu quero. E aí sim, do terapeuta também, criar um elo de conexão, de empatia, né? Quando a pessoa fala, parece que não bateu o santo, né? Parece que não deu liga, não consegui sentir interação com o terapeuta. Eu mesmo não tenho também obrigação e nem consigo atender a todas as expectativas daqueles que me procuram, né? Mas é sempre um esforço e um empenho para que isso ocorra, né? Mas como é que é? Com cada cliente, com cada paciente vai agir de um jeito diferente? Sim e não, né? E aí vai da habilidade técnica de cada um, do terapeuta, no caso, de poder sim sentir, à medida em que vai acontecendo o primeiro encontro e os encontros consecutivos, de sentir como é que é esse jeitinho do cliente, do paciente. Tem um jeito, às vezes tem aqueles que gostam de falar mais, aqueles que gostam de falar menos, aqueles que têm muito... são mais reflexivas e falam mais das coisas invisíveis, né? São mais abstratos, outros que falam muito das coisas concretas da vida. Cada um vai ter um estilo, um jeito, outros que nem falam, vão ficar em silêncio. Então, como é que eu, o terapeuta, proporciono um vínculo que atenda à demanda da pessoa? Então, esse é sempre um desafio técnico, né? É difícil de fazer. Então, como é que se constrói um vínculo, de fato, para que exista o sucesso da relação? Basicamente, requer confiança. Essa confiança se constrói à medida em que você, cliente, você, paciente, senta lá na cadeira ou na poltrona do terapeuta e ali você vai sentindo que aquilo que você diz ou aquilo que você sente, de algum modo, é acolhido. Acolhido quer dizer como? Tem eco, aquilo que você fala. De fato, quem está ali na tua frente escuta, compreende e te devolve aquilo de um outro modo. Devolve no sentido de uma pergunta, de uma busca de entendimento, de um interesse legítimo. Isso gera confiança. Claro que é pautado no sigilo, numa ética profissional. Isso são pedras fundamentais num processo que também gera confiança. E à medida em que existe a confiança, você desenvolve, então, vínculo terapêutico. Tendo vínculo, a pessoa se abre, a pessoa se aproxima mais do que é a sua busca clínica, né? Daquilo que é o seu desconforto, né? O tratamento em si começa a rolar, né? Isso já ocorre desde uma primeira sessão? Me perguntam muito. Sim, ocorre desde a primeira sessão, mas claro que a cada sessão esse vínculo terapêutico ele vai se construindo de modo mais poderoso. Então chega num ponto em que é possível acessar material emocional ou memórias mais profundas, questões de base mais intensas que requerem um cuidado, uma delicadeza terapêutica maior, né?
que também requer um vínculo maior. Então, isso é algo em expansão. Pode ser que no meio do tratamento o vínculo fique abalado, fique interrompido? Pode, porque às vezes acessamos certos conteúdos emocionais que a pessoa pode se sentir um pouco, ressabiada, um pouco insegura, e aí é necessária uma nova reconstrução do vínculo, que é com diálogo, que é com abertura. Às vezes o cliente vai falar: Vitor, não gostei do jeito que você falou, ou a forma como a gente abordou tal coisa, talvez, acho que não foi bom. Quando o paciente dá abertura para isso, é possível realinhar e redirecionar o processo terapêutico. E aí é legal, o vínculo então fortalece-se novamente e é possível avançar no tratamento psicológico, no tratamento emocional. Então são coisas positivas. E aí me fizeram uma pergunta, né, que foi assim: Vitor, como é que faz quando sua terapeuta te abandona no início do tratamento e suas gavetas ficam abertas? Forte isso, né? Gavetas são assim, a gente pega a metáfora, né? Tenta imaginar a nossa mente cheia de gavetinhas e dentro dessas gavetinhas são emoções, são memórias, sentimentos, dores que às vezes estavam guardadinhos ali, que quando abriu para ver, né, vem um sofrimento. Então, como é que faz quando bem na hora que está abrindo essas gavetas, o terapeuta vai embora, abandona o tratamento? Isso ocorre? Pode ser que ocorra, né? Não tenho lembrança disso ter ocorrido comigo, né? Mas pode ocorrer sim, né? Às vezes por diversos motivos. O terapeuta às vezes pode ficar doente, pode ter tido alguma situação em que não pôde mais atender ou mudou-se, né? São situações possíveis que ocorrem e fazem com que o paciente, o cliente tenha que buscar sim um novo auxílio terapêutico. Não deixe suas gavetas abertas. Se você está num processo terapêutico, por algum motivo ocorreu do terapeuta não poder dar sequência, eu parto do pressuposto de que não há má índole, má intenção do profissional em deixar de atender, e sim uma questão, um problema, uma conjectura, uma situação adversa que fez isso ocorrer, mas não por uma má intenção em si. Então, busque um novo terapeuta, busque alguém que possa assim lhe acolher, lhe ajudar a organizar esse material emocional, a organizar suas emoções. Isso é fundamental, não deixe aberto não, tá? Essa é a resposta que eu posso dar especificamente. E compartilhando, tive sim um momento em que eu tive que lidar com uma mudança de cidade. Eu saí de Curitiba e vim aqui para Florianópolis, e um grande desafio técnico, como fazer com os pacientes que eu até então estava atendendo em Curitiba. Eu tinha toda lá já uma carteira de clientes, uma clientela que eu já atendia, pessoas que já tinham um vínculo terapêutico bem estabelecido e com os quais ficou um momento assim, um pouco de dúvida. Como é que eu quero sim mudar para Florianópolis, é um desejo meu, busco, mas o que eu faço com os pacientes que também tenho? Não quero deixar eles na mão, não quero abandonar. Eu não sou de abandonar, né? Então, fui fazendo uma transição mais gradativa. Foi uma mudança que durou 9 meses, foi uma gestação, né? Toda semana, indo e voltando de Curitiba a Florianópolis, indo e vindo. Então, atendendo, criando uma nova clientela aqui em Florianópolis e gradativamente, ou indo para um processo de alta com os pacientes que já era possível fazer isso, ou encaminhando para novos profissionais da minha confiança, com quem eu também tinha vínculo profissional adequado. Então, pude sim indicar, sempre não forçando, mas indicando profissionais e ao mesmo tempo dando a liberdade para que o paciente também buscasse pessoas da sua confiança, mas que não ficasse com as gavetinhas abertas lá. Então, esse foi um cuidado que eu tive. Durou 9 meses de transição. Por quê? Porque são vínculos que não se desconstroem assim do nada, né? A gente cria um elo de parceria terapêutica clínica que envolve vidas, a vida do terapeuta e a vida do paciente. Então, é algo que é muito uma relação humana, que a gente não pode desconsiderar. Então, essa foi uma transição que eu fiz, que foi legal, tenho boas memórias disso, ficaram bons vínculos terapêuticos da relação, pessoas foram auxiliadas naquela época lá, mas eu senti que também não podia fazer isso de uma hora para outra, eu precisava fazer de um modo gradativo, respeitoso com o processo terapêutico de cada um, né? Não é só assim, muda de terapeuta, tem coisas que não dá para mudar. Por que às vezes é difícil um processo de férias, né? Vou tirar férias, vou botar uma outra pessoa no meu lugar, um outro terapeuta para atender. Até é possível, desde que você vá trabalhando isso com os pacientes ao longo do tempo. Eu não costumo fazer isso, né? Então, são possibilidades clínicas diversas, né? O vínculo terapêutico é algo muito particular, muito único, mas que também não é algo assim inquebrável. Pode ser, sim, atualizado com um novo profissional quando se faz necessário e, ao mesmo tempo, é algo que, com o próprio profissional, com o próprio terapeuta também, muitas vezes precisa ser renovado,
Não é um vínculo que dá garantia para o terapeuta agir e pensar da forma que quiser. Não, requer sempre respeito e às vezes um recontrato desse vínculo. Então são um pouco de dicas aí que eu passo em relação a essa parte clínica que ocorre. As pessoas às vezes têm dúvidas do como é que é esse início de tratamento, como é que ocorre, como é que eu chego para falar do meu íntimo com alguém que eu nem conheço. Então, é um pouco por aí, mas ao mesmo tempo tem sim todo um pano de fundo que diz de um proceder técnico, de um cuidado, de um jeito que permite com que a pessoa chegue, confie e se entregue a um processo clínico, um processo terapêutico, em busca de um bem-estar para si mesma. É um pouco por aí. Pessoal, hoje é terça-feira, amanhã na quarta, fiz a live hoje às 19 horas e 22 minutos, amanhã, quarta-feira, é o horário mais comum, o horário normal. Nosso lado, segundas, quartas e sextas-feiras é às 22 horas e 22 minutos, então vai ser nesse horário amanhã. E nas terças e quintas agora, então, às 19 horas e 22 minutos, ok? Obrigado pelos coraçõezinhos, pela participação de vocês aqui, a presença. Um ótimo prolongamento da semana ainda, tem chão pela frente. Dúvidas, me perguntem. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau!